Você sabe a diferença entre conjunto dos números naturais e conjunto dos números inteiros? Se já sabe, revise comigo. Se não sabe, vamos aprender. Mas antes disso, se inscreva no canal, dê o joinha e ative as notificações para você não perder nenhuma novidade. Vamos lá? Conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos são formados pelos seguintes conjuntos: números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais e números reais. Bom, nesta primeira fase nós não vamos trabalhar com números complexos, vamos trabalhar somente com estes citados. E nesta aula vamos trabalhar somente com números naturais e números inteiros. Vamos lá? Números naturais é representado pela letra N, tá? Então se você vê aí no enunciado, num livro, a representação de números naturais vai estar escrito da seguinte forma, esse N, né? Esse N com esse izinho aqui. Isso representa os números naturais. Bom, quais são os elementos desse conjunto dos números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, né? Vai tendendo para o infinito positivo. Bom, é só você lembrar da palavra estoque. Bom, por que eu faço essa comparação? Lembra da palavra estoque. Vamos supor que você está estocando caixa de cerveja, né? Você tem 0 caixa, 1 caixa, 2, 3, 4, 5, 6. Não tem como você estocar caixa negativa, menos 2 caixas, né? Então lembra dessa palavra estoque que você vai lembrar dos números naturais. Bom, e existe também as subdivisões dos números naturais, por exemplo, subconjuntos, né? Toda vez que você visualizar um asterisco, significa que o 0 não está contido neste conjunto. Então eu coloquei o conjuntinho dos números naturais aqui e coloquei o asterisco. Então o 0 não pertence a esse subconjunto, tá? Então essas são as os dois conceitos sobre os números naturais. Bom, e os números naturais nós podemos também escrever ele numa linha reta, né? Em uma reta. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aí vai, né? Então 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então o conceito é só isso. Não tem muito o que fazer, tá? Conceito de números inteiros, mesma coisa também. Ele é representado pela letra Z. Então, se você vê em uma prova, em um exercício enunciado, pela letra Z. Quais são os elementos que compõem? Reticência. Observa que lá nos números naturais, ele tende só para o infinito positivo, né? Olha aqui. Aqui já é o contrário. Ele vai tender para os dois infinitos. Então, reticência, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Sucessivamente positivamente e sucessivamente negativo, né? Negativamente aqui. Beleza. Existem também algumas subdivisões. Por exemplo, se eu colocar o asterisco, é o conjunto dos números inteiros. Por exemplo, menos 2, menos 1. O 0 não entra, entraria o 1 e o 2 sucessivamente. Bom, existem mais, por exemplo, sim, eu posso ter os números inteiros positivos. Os números inteiros positivos seriam 0, 1, 2, 3 e 4. Bom, observe que números inteiros positivos é a mesma coisa de falar de números naturais, né? Eu posso ter também os números inteiros negativos. Seria o quê? 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim sucessivamente. Também posso representar os números inteiros em uma reta, igual fizemos lá nos números naturais. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. E aqui, sucessivamente para a direita e sucessivamente para a esquerda. Bom, e como saber se eu estou falando de um número inteiro ou se eu estou falando de um número natural?
Bom, você vai ter que observar lá no enunciado. Se o enunciado está falando de números inteiros, se o enunciado está falando de números naturais. Você vai ter que seguir as informações do exercício. Outra coisa que você tem que observar é em relação, presta atenção aqui, que o número natural, aqui eu tenho um conjunto dos números naturais. E aqui eu tenho um conjunto dos números inteiros. Observe que os números naturais está contido nos números inteiros, tá? Então, o conjunto dos números naturais está contido nos números inteiros. E o número inteiro contém o conjunto dos números naturais. Então, esta informação você não pode esquecer, que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Beleza? Então, se você gostou dessa aula, dê um like, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhuma atualização, tá certo? Deixe o seu comentário também, que é muito importante para o canal. Então, um forte abraço, até a próxima aula.